Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai falar um pouco sobre o sistema nervoso central. Vocês podem encontrar esse conteúdo no capítulo 9 do livro Fisiologia Humana da Silverthorne. Quando a gente pensa em sistema nervoso central, é importante lembrar que esse sistema nervoso ele é formado por um conjunto gigantesco ali de neurônios e, enfim, outras células nervosas que vão interagir entre si, gerando uma série de capacidades aí que nós temos. A gente diz que as redes neurais elas têm propriedades emergentes. Essas propriedades emergentes são propriedades que vão além da soma das partes. Então, se eu pego todos os neurônios que existem ali, por exemplo, no cérebro, e eu pensar no que cada neurônio pode fazer individualmente e comparar, né, a soma dessas capacidades com o que o sistema nervoso central, com o que o cérebro consegue fazer, né, com esse conjunto de neurônios, o que o cérebro consegue fazer com o conjunto de neurônios vai ser muito mais, né, do que a soma das capacidades de cada neurônio individualmente. Isso fica muito claro quando você pensa em todas as coisas que o nosso sistema nervoso consegue fazer, desde a questão do pensamento, aprendizado, linguagem, memória, até as sensações, que envolvem outros componentes, né, gerar a parte sensorial, tem a parte sensorial, mas envolve bastante o sistema nervoso central também, para fazer interpretação e integração de todas as informações que chegam. Além disso, a gente tem os comportamentos afetivos, os nossos sentimentos, emoções, e os comportamentos cognitivos, né, que entra o pensamento, que eu já mencionei com vocês. Os sistemas de redes neurais, eles são amplamente estudados e existe uma tentativa a certo nível de tentar copiar esses sistemas neurais. Então, quando a gente vai lá para a área da computação, existe a disciplina de redes neurais que segue mais ou menos essa lógica do sistema nervoso. E não só esse padrão de funcionamento, né, de interação entre neurônios e redes, enfim, mas também existem tentativas de criar coisas que o nosso sistema nervoso central consegue criar, né, essa capacidade de aprendizado na inteligência artificial. Existem várias aplicações bastante interessantes da inteligência artificial, popularmente conhecida como AI, mas eu queria chamar a atenção para vocês, né, para uma delas em particular, que são os robôs que conversam com o usuário. Tem uma série de diferentes tipos de robôs, tá? E é bem interessante porque esses robôs eles vão aprendendo a responder diferentes coisas conforme as pessoas vão conversando com eles, e eles vão melhorando essa capacidade. Óbvio que não chega ao nível do aprendizado humano, então, dependendo do que você escrever para esses robôs, você consegue quebrar um pouco a capacidade deles, mas são umas aplicações bastante interessantes que acabam derivando, né, desse estudo do sistema nervoso. E uma coisa que não é possível copiar nesses programas é a questão da plasticidade do sistema nervoso. Então, não só nós temos uma série de funções, né, que o nosso sistema nervoso consegue cumprir, mas esse sistema nervoso também tem uma plasticidade muito grande. E essa plasticidade é uma capacidade de adaptação, de mudar conexões em resposta a diferentes estímulos e experiências. Tá? Então, essa plasticidade chega ao nível de determinadas áreas do cérebro serem capazes de assumir funções de áreas que foram danificadas, por exemplo. Essa plasticidade, obviamente, tem um limite, então não é infinita. E eu não sei se vocês já assistiram alguns documentários, isso normalmente aparece nos documentários da parte médica, onde a pessoa tem algum dano cerebral, tem algum problema, e acaba, né, perdendo uma determinada área, uma região ali do cérebro, e com o passar do tempo, né, as funções que essa pessoa perdeu acabam retornando porque áreas diferentes do cérebro assumem essas funções. Mais uma vez, isso não acontece sempre,
Essa plasticidade tem uma certa limitação e também depende muito do tempo que essa pessoa vai ter para conseguir se adaptar. Então, uma situação onde a pessoa acaba ficando em estado vegetativo, por exemplo, ela não vai ter realmente como realizar as diferentes funções para forçar um pouco essa plasticidade. Então, mais uma vez, nós temos limites. Uma outra situação onde você pode perceber essa questão da plasticidade são em pessoas que têm dano no sistema nervoso e acabam perdendo mobilidade, por exemplo, né? E daí isso aparece muito em filmes, a pessoa se recuperando de um acidente, fazendo fisioterapia, e ela não tem força, ela não consegue caminhar. E com o passar do tempo, a pessoa vai reaprendendo a caminhar, vai reaprendendo a fazer as coisas. E isso envolve essa questão de plasticidade do sistema nervoso, né? Envolve algumas vezes recuperação de axônio, de neurônio, enfim, mas também essa capacidade, né, do sistema nervoso se adaptar a diferentes situações. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. Tá? Lá no encéfalo, a gente consegue observar algumas regiões com substância cinzenta, que é onde estão localizados os corpos, dendritos e terminais axônicos de neurônios amielínicos, então neurônios que não têm bainha de mielina, e a substância branca são os axônios dos neurônios mielinizados. Então, já justamente tem essa cor por causa das bainhas de mielina. Quando a gente pensa em funções de diferentes áreas ali do cérebro, muitas vezes vocês vão ouvir falar no córtex. E essas funções elas estão associadas a essa região com substância cinzenta, né, de cada uma das partes do cérebro, essas funções superiores. Embora a gente possa relacionar diferentes regiões do encéfalo com algumas funções, não existe uma correlação 1 para 1 ordenada, inclusive também por causa da questão de plasticidade. Então, dependendo da forma que cada um se desenvolve, das experiências de cada um, então você pode ter um pouco de diferença nessa questão de que área é responsável por determinada função. Mas, de forma geral, a gente sabe, né, que tem regiões que estão correlacionadas com a parte motora, tem regiões que estão associadas com pensamento, com emoções, com visão, enfim, com diversas funções diferentes, tá? Voltando à questão de neurônios e número de neurônios, né, é mais uma curiosidade, mas o encéfalo apresenta muitos neurônios, 10 elevado a 12 neurônios, então é um número muito grande. E cada neurônio ele pode receber até 200.000 sinapses. Então imaginem o número de diferentes sinapses, de diferentes conexões que existem entre esses neurônios ali no encéfalo. E essas sinapses, elas não são eternas, elas não são fixas para sempre, elas podem mudar e mudam constantemente. Inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente tem toda a questão de memória, coisas que a gente lembra, coisas que a gente não lembra, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Então, tudo isso envolve essas mudanças na sinapse. E cada região do encéfalo pode participar em diversas funções, e algumas funções vão envolver diversas regiões do encéfalo ao mesmo tempo, trocando informações, né, algumas com diferentes especialidades, por assim dizer, compartilhando as informações para que uma determinada ação possa ocorrer. Um exemplo bem prático disso é o caminhar. Então, vocês estão chegando lá no campus e vocês vão entrar na sala. Vocês estão juntando uma série de informações para vocês conseguirem entrar na sala. Vocês têm informações de equilíbrio, vocês têm informação de visão, vocês têm informação de tato, de sentir quando vocês encostam o pé no chão. Vocês têm uma série de informações que vão para os músculos fazendo, né, os movimentos acontecerem. E tudo isso precisa ser integrado para uma ação tão simples quanto caminhar, né? O encéfalo tem diferentes partes, tá? Vai ser bem interessante quando vocês chegarem lá na fisiologia animal comparada, porque a gente consegue estudar em que momento essas diferentes partes do encéfalo foram se desenvolvendo. E quando vocês chegarem lá também, vocês vão ver como funções mais básicas
para a sobrevivência, elas acabam se localizando em regiões mais primitivas, que surgiram antes, né, ao longo da evolução, justamente por serem funções bastante básicas. Então, começando pelo tronco encefálico, o tronco encefálico é composto pelo bulbo, ponte e mesencéfalo, tá? O bulbo ali em vermelho, a pontinha azul, mesencéfalo em verde. O bulbo, basicamente, é a região ali final, né, da medula espinal, onde ela vai se conectar com a ponte. E essas regiões têm determinadas funções diferentes entre si, né? Tem regiões específicas com funções específicas, a gente consegue separar tudo isso, né, aí no tronco encefálico. Os processos básicos que são realizados nessas regiões são os processos de sono e vigília, tônus muscular, coordenação de respiração, regulação da pressão, modulação da dor, deglutição e vômito. E mais uma vez, parem para pensar como essas diferentes funções acabam sendo bastante complexas. Por exemplo, a deglutição. Você nem pensa quando você está comendo alguma coisa e você vai engolir. Você mastiga e engole. Mas esse processo de deglutição, ele envolve uma série de músculos trabalhando em conjunto, né, para que isso possa acontecer. Algumas pessoas têm problema com a deglutição e acabam se afogando ali com a comida com muita facilidade. Isso é bastante problemático. Então, esse processo de você conseguir deglutir é um processo muito básico. O vômito também, se vocês forem pensar, porque ele está relacionado com uma série de centros quimiorreceptores que conseguem perceber a presença de moléculas potencialmente perigosas ali na corrente sanguínea. Então, se você come alguma coisa que vai te fazer muito mal, que é tóxica, uma das respostas interessantes é você se livrar disso, né, através desse processo do vômito. Fazendo um adendo aqui, que nem tudo que é ingerido, que é potencialmente perigoso, se resolve com vômito, tá? Algumas coisas, inclusive, são bastante perigosas. Não sei se vocês leem as bulas de alguns medicamentos, dependendo de qual medicamento, de qual substância tóxica, né, que a pessoa acabou ingerindo, o vômito pode até piorar a situação, tá? Então, mas existem algumas situações, né, onde esse processo de EMS ele é recomendado. O cerebelo, por sua vez, ele está bastante relacionado com a coordenação dos movimentos. Então, quando vocês pensam toda a questão de qual músculo que precisa contrair, qual músculo que precisa relaxar, a coordenação do movimento para você fazer uma caminhada, que perna que precisa ir para frente, que perna que precisa ficar para trás. Então, coordenar todos esses movimentos juntos, né, e junto com essas informações sensoriais, acaba sendo uma das principais funções ali do cerebelo. A região do diencéfalo, ela compreende o tálamo, hipotálamo, hipófise e a glândula pineal. A gente acabou falando já sobre hipotálamo e hipófise, né, na parte de hormônios, porque são regiões muito importantes ali para essa parte hormonal. Então, logo acima ali da região do hipotálamo, nós temos o tálamo, né, e ali circulado em verde, do lado esquerdo, tem a glândula pineal. Tá? A glândula pineal ela é responsável pela melatonina, que está relacionada com o nosso ciclo, nosso ritmo circadiano. O tálamo, ele vai receber informação motora lá do cerebelo, encaminhando para a região do cérebro. Hipotálamo e a hipófise vão controlar uma série de coisas, porque elas estão envolvidas com toda aquela parte hormonal. Então, esses hormônios têm muitas e muitas e muitas funções, né? Então, a hipófise está relacionada ali com a secreção de hormônios, né? E uma série de comportamentos vão acabar sendo influenciados pelo hipotálamo, como a questão de fome, de sede, os comportamentos que são motivados, e uma série de funções também do sistema nervoso autônomo que a gente vai ver na aula que vem. E por fim, o cérebro. O cérebro ele é composto por dois hemisférios que são conectados principalmente ali na região do corpo caloso, lá no meio, logo acima do tálamo. Ele tem uma série de dobramentos, e esses dobramentos, os giros, os sulcos que vocês estudaram lá na anatomia, eles são decorrentes de um crescimento acelerado
né, desse tecido cerebral, que acaba sendo mais rápido que o crânio. E é uma das nossas características, né, ter esse cérebro bastante desenvolvido a ponto dele precisar se dobrar para caber dentro do crânio. E esse dobramento está bastante relacionado com o nível de processamento que o encéfalo é capaz. Então, como eu comentei com vocês agora há pouco, quando a gente fala de funções superiores, né, do cérebro, via de regra a gente pensa em coisas que vão acontecer na região do córtex, tá? E estão relacionadas, né, com a quantidade de tecido mesmo que você pode ter ali naquela região, por isso esses dobramentos são tão importantes. E mais uma vez, né, substância cinzenta, que vai estar localizada nesse córtex. Lá, mais para o interior do cérebro, a gente tem os núcleos da base, tá, e o sistema límbico, que também vão ter substância cinzenta. O sistema límbico está relacionado com emoções, com umas respostas emocionais. E essas regiões ali, onde a gente tem substância cinzenta também, né, os núcleos da base, mesmo o sistema límbico, também estão relacionadas com respostas emocionais primitivas, por exemplo, o medo. A sensação de medo é uma sensação bastante primitiva, não é muito elaborada. E a substância branca, né, os feixes de fibra que vão conectar as diferentes regiões ali do córtex. O cérebro, ele apresenta uma característica bem interessante, que é a presença da barreira hematoencefálica. Então, diferente de outras regiões do corpo, onde eu tenho os vasos sanguíneos ali, que vão fazer uma troca bem tranquila, né, com as células que estão em volta deles, no cérebro eu tenho uma barreira de proteção extra, que é essa barreira hematoencefálica. Isso é bastante importante porque isso garante que determinadas substâncias que podem estar presentes ali na corrente sanguínea não danifiquem esse tecido nervoso, o que seria bastante problemático. Então, eu tenho uma série de células que são os astrócitos, vocês conseguem ver eles aqui nessa figura. Esses astrócitos, eles vão envolver os capilares e entre as células que formam o endotélio ali do vaso sanguíneo, eu vou ter as junções ocludentes. Então, eu não sei se vocês lembram lá da biologia celular, mas as junções ocludentes, elas selam o espaço entre as células, impedindo que coisas passem por ali. Então, essa presença das junções ocludentes mais esses astrócitos que estão ali em volta, vão fazer com que seja bem mais difícil eu conseguir transportar coisas do vaso sanguíneo para essas células ali, para os neurônios e outras células, né, do encéfalo. E para que eu consiga transportar essas coisas, necessariamente eu preciso ter transportadores. Então eu tenho um controle muito maior ali do que em outras regiões do corpo. Esses transportadores são bastante específicos, e, inclusive, eles precisam ser estudados e compreendidos para que sejam desenvolvidos medicamentos que têm sua função ali dentro do encéfalo. Então, imagine que quando eu tomo um medicamento, esse medicamento vai ser absorvido, vai para a corrente sanguínea, ele pode ser metabolizado de diferentes formas, né? Então, dependendo do medicamento, eu tenho um processo ali de metabolismo que modifica inicialmente o que eu ingeri, né, para gerar a molécula que vai ser realmente efetiva. E quando eu preciso que essa molécula tenha um efeito lá em alguma região do cérebro, eu preciso pensar se esses capilares, né, se vão existir transportadores para fazer o transporte dessa molécula ali da corrente sanguínea para essas células. Que se não houver um transportador, ela só vai passar pelos capilares e não vai ter efeito nenhum. Um exemplo bem interessante disso são os medicamentos para a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson, ela consiste numa falta de dopamina em uma determinada região ali do cérebro, e se a pessoa simplesmente tomar um medicamento ali, tomar dopamina, propriamente dita, ela vai ter uma série de efeitos ao longo do corpo, né? Porque a dopamina vai ter efeitos em outros tecidos e a dopamina não vai conseguir chegar nessa região do cérebro porque não tem um transportador. Então, isso não funcionaria. Para tentar burlar
esse sistema, né, que não permite entrada de dopamina, os medicamentos eles têm eles incluem um precursor da dopamina, que por sua vez tem um transportador ali no cérebro, né? E esse transportador então vai levar essa substância e lá nas células do sistema nervoso mesmo, né, vai ser realizada a conversão para a dopamina. E daí esse remédio, né, essa droga tem o efeito desejado ali no Parkinson. Mas isso vocês vão dar uma pesquisada logo que vocês terminarem de assistir a aula. Algumas áreas do cérebro não têm uma barreira hematoencefálica funcional. Isso está relacionado com funções dessas áreas do cérebro que precisam desse contato mais direto aí com substâncias sanguíneas, tá? Um exemplo é o eixo hipotálamo-hipófise, porque você tem todo aquele transporte lá dos hormônios, neurohormônios ali naquela região. E um outro bem interessante é o centro do vômito no bulbo. Então, é uma região que está relacionada com esse processo, né, com a êmese. E a gente não tem uma barreira hematoencefálica efetiva ali justamente porque uma das formas de gerar esse reflexo do vômito é justamente pela presença de determinadas substâncias diferentes ali na corrente sanguínea. Então, eu tenho um centro de quimiorrecepção nessa região que vai perceber essa substância. Para ela conseguir fazer isso, né, ela precisa estar com contato mais direto, né, com o que existe ali no sangue, portanto, não tem uma barreira hematoencefálica funcional. Essas células do tecido neural, elas têm necessidades metabólicas bastante especiais. Então, o tecido nervoso ele funciona basicamente com glicose. O cérebro consegue, né, metabolizar cetonas também, caso ocorra um jejum prolongado, mas é basicamente isso, tá? Então, o tecido neural ele sofre muito com falta de oxigênio ou falta de glicose. Tanto que poucos minutos sem oxigênio e glicose já podem causar danos ali no tecido neural. Por isso que vocês já devem ter ouvido que no caso da pessoa que tem diabetes, é pior a pessoa ter um nível de glicose muito baixo do que ela ter um nível de glicose muito alto. A diabetes, ela causa uma série de problemas, de cicatrização e várias outras coisas, né? Então, os níveis altos de açúcar são bastante problemáticos, eles devem ser controlados, mas pior do que isso é quando a pessoa ou toma uma dose muito alta da droga, da insulina, enfim, e isso faz com que os níveis de glicose fiquem muito baixos. Quando esses níveis abaixam, o sistema nervoso não consegue funcionar adequadamente. Isso pode causar o desmaio da pessoa, e daí pior ainda, né? Porque a pessoa não vai conseguir ter uma reação para tentar controlar isso. E se esses níveis continuarem muito baixos ou caírem a partir de um determinado ponto, começa a ocorrer dano cerebral e possivelmente a morte, dependendo da extensão desse dano cerebral. E mesmo que não ocorra a morte, né, o óbito, é possível que a pessoa fique com danos permanentes por causa dessa falta de glicose ali no tecido nervoso, que vai gerar a morte de uma série de células nervosas. Então, isso é bastante problemático, tem que ser bastante controlado. Vocês já devem ter sentido em algum momento da vida de vocês os efeitos de níveis baixos de glicose, não tão baixos, né, quanto nessa situação do diabetes, mas normalmente quando os níveis de glicose baixam ficam um pouco abaixo do normal, a gente já começa a ter tremores, a sentir fraqueza, suar frio, sentir tontura. Então tudo isso são características de açúcar, de níveis baixos de açúcar no sangue. Pessoal, mais um lembrete aqui, isso não significa que todas as vezes que vocês sentirem isso, necessariamente vai ser níveis de glicose baixos, tá? Tem outras coisas que podem causar sintomas bastante semelhantes, desculpa. Então, se vocês sentirem algo assim, tomem cuidado, né? Mas se vocês comerem alguma coisa e isso passar, provavelmente eram níveis de glicose mais baixos. É interessante também porque nessas situações, se você vai comer alguma coisa, normalmente dá vontade de comer coisas doces, né?
é uma situação, às vezes, que a pessoa acaba comendo demais por causa dessa necessidade mesmo de repor os níveis de glicose no sangue. E é interessante porque vocês veem como o nosso corpo, ele funciona para manter as nossas as necessidades de sobrevivência mesmo, né? Então, essa necessidade de alimentação e tudo isso. As funções do encéfalo, então, vão estar relacionadas, de forma geral, com o processamento de informações. Então, o cérebro ele vai ser um centro integrador de informações, assim, de forma geral, principalmente quando a gente fala de processos mais complexos, né? Então, existem alguns reflexos que podem acontecer lá na medula espinal, como a gente já falou, mas processos complexos necessitam da participação do encéfalo. Então, toda a informação que chega vai ser processada, vai ser analisada e vai gerar uma resposta apropriada. E é interessante colocar aqui também que nem sempre todas essas informações que chegam, elas funcionam muito bem juntas, elas vão na mesma direção, por assim dizer. Pode acontecer de a gente receber informações contraditórias. Um exemplo disso é, por exemplo, quando você está dentro de um carro ou de um ônibus em movimento e você começa a ler. Então, você tem todo um sistema de equilíbrio que vai dizer que você está em movimento, que vai perceber a aceleração e vai mandar essa informação lá para o encéfalo. E você tem, por outro lado, a visão dizendo que não, que você está parado, porque você está vendo uma coisa fixa, né, que não está em movimento. Então, você tem duas informações conflitantes chegando ali no encéfalo que vai precisar decidir no que ele vai acreditar e no que está acontecendo. Muitas vezes, o nosso encéfalo toma decisões erradas em relação a isso, né? É só pensar, por exemplo, também nas ilusões de óptica. Então, o nosso encéfalo vai pegar, vai juntar algumas informações e vai falar, opa, acho que isso está acontecendo, e às vezes não é bem o que está acontecendo de fato. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso quando estivermos falando dos sistemas sensoriais, certo? O encéfalo também pode gerar informações e respostas, mesmo sem o estímulo interno, sem o estímulo externo. É o caso, por exemplo, do pensamento, imaginação, tá? Então, não é necessário um estímulo externo para que ele gere essas informações, essas respostas. De forma geral, então, a gente tem o sistema sensorial, que vai trazer um input de informações do meio externo e algumas coisas do meio interno também, para começar algumas respostas. A gente tem o sistema cognitivo, que está localizado lá no córtex cerebral, e pode começar respostas voluntárias, né? Então, sem o estímulo externo, e o sistema comportamental, que está relacionado com ciclos de sono-vigília e com alguns comportamentos intrínsecos. Eu mencionei com vocês brevemente a questão das diferentes regiões do cérebro e como elas estão relacionadas com diferentes funções, tá? E essa figura, ela mostra mostra algumas informações sobre isso. Então, se vocês observarem a figura, a gente tem uma série de áreas ali que estão relacionadas com percepção sensorial. Então, por exemplo, ali na direita, né, naquela área verde um pouco mais escura, a gente tem o córtex visual, que vai receber os estímulos ali que vêm dos olhos, né, da parte de visão. E logo ao lado, a gente tem a área de associação visual. Essas áreas de associação, elas estão relacionadas com a integração das informações, tá? Para poder comandar uma série de comportamentos voluntários. Se vocês olharem ali a parte amarela, é o córtex auditivo, né? Ali, lá na parte de cima, um rosa mais escuro, a gente tem córtex motor, logo na frente dele, né? Outra área relacionada com essa parte motora. Uma cor meio rosa, pêssego, salmão, alaranjada ali bem na frente da região do cérebro é o córtex pré-frontal, que está relacionado com questões de julgamento, né, de coisas certo e errado, enfim, coisas assim. Aquela área alaranjada, né, que está ali com um pontilhado em volta, né? Esse pontilhado indica que ela está localizada ali mais pro interior, tá, do cérebro. É a área de Broca,
que está relacionada com a produção da fala. Ali mais para a direita, meio rosado, roxinho também com pontilhado, a área de Wernicke, que está relacionada com a compreensão da fala. E daí vejam que interessante, né? A gente tem áreas diferentes para entender a fala e para produzir a fala. Então, se ocorre dano em uma dessas regiões, né? Por exemplo, ali na área de Broca, a pessoa consegue entender a fala de outras pessoas, mas ela não consegue organizar a fala dela. E vice-versa também é possível, né? Se houver um dano na área de Wernicke e não na área de Broca, a pessoa consegue produzir fala, mas ela não consegue entender o que outras pessoas falam. Então vejam que específico, né, que são essas diferentes funções que o encéfalo consegue fazer. E daí a gente tem regiões que estão relacionadas ao olfato, à audição, né, e por aí vai. E também regiões que a gente chama de áreas motoras, tá? Que é aquelas duas rosinhas lá em cima que eu comentei com vocês, estão relacionadas a uma resposta, né, a movimentos e, enfim, uma resposta motora, né, ao input que o cérebro recebe. A gente descobriu essas diferentes funções de cada parte do córtex de diversas formas. A forma mais interessante, mais legal, né, que existe de descobrir funções de diferentes áreas do cérebro é através de técnicas não invasivas, como, por exemplo, a ressonância magnética funcional, que é o que vocês veem aí nessa imagem. Vocês já devem ter visto em algum documentário, isso aparece em muitos lugares quando se fala dessas funções, essa imagem do cérebro com algumas partes coloridas, né, que se trata dessa ressonância magnética funcional. Então, parte-se do princípio que quando uma região do cérebro está respondendo a uma situação, essa região vai ter um gasto maior de energia e um fluxo sanguíneo aumentado. E daí, tentando localizar essas diferenças, né, na circulação sanguínea, gasto de ATP, a gente consegue supor que diferentes áreas estão mais ou menos ativas quando uma pessoa está realizando diferentes funções. Então, por exemplo, se eu quero saber como o cérebro reage a reconhecimento facial, eu posso colocar uma pessoa lá, né, para fazer a ressonância magnética e ir mostrando fotos de rostos para ela e ver que áreas que vão responder, né, essa visão de diferentes rostos. Aí eu posso comparar, por exemplo, com imagens de frutas e ver se muda, né, a região que responde ali no cérebro essas diferentes imagens. Tá? Então são técnicas bem interessantes. Outras formas de descobrir, né, funções diferentes das diferentes partes do córtex é através da observação de diferentes defeitos neurológicos que são herdados. Então, se a pessoa se ela apresenta algum problema em alguma região do cérebro congênita, e você observa se essa pessoa tem alguma função, né, diferente que a gente não consegue, que ela não consegue realizar. Então, você supõe que, bom, se ela tem um problema em tal região do cérebro e não consegue realizar de tal ação, então, provavelmente, essa região está correlacionada com essa ação. Uma outra possibilidade é o estudo de danos resultantes de acidentes. Então, isso é muito comum em acidentes automobilísticos, por exemplo, né? A pessoa sofre um acidente, acaba sofrendo um dano em determinada região ali do cérebro, e você consegue verificar diferentes resultados, né, desses danos. Então, diferentes funções que a pessoa não consegue realizar ou acaba realizando de formas diferentes. Por exemplo, o que eu falei para vocês agora há pouco sobre a fala. Então, diferentes danos acabam gerando efeitos diferentes. E lesões cirúrgicas. Então, se você lesiona uma determinada região cirurgicamente e acaba com um determinado efeito. Além disso, existem cirurgias, né, no cérebro, onde a pessoa pode se voluntariar, participar de determinados experimentos, onde não é necessariamente lesionada uma região do cérebro, mas estimulada. E daí a pessoa percebe coisas diferentes. Por exemplo, numa cirurgia, né, para tratar um determinado problema, ali no cérebro, a pessoa fica acordada, porque ela não sente, né, se a outra pessoa está cutucando o cérebro dela. E
determinadas regiões são estimuladas através de eletricidade e a pessoa tem diferentes sensações. Então, existem relatos, por exemplo, né, de os cirurgiões estarem estimulando, né, numa determinada região do cérebro e a pessoa sentir cócega ou começar a dar risada, ou sentir tato em uma determinada região, por aí vai, porque aquela região do cérebro foi estimulada. Então, isso também dá pistas sobre o funcionamento do encéfalo. O sistema sensorial, então, como eu já estava comentando com vocês antes, ele acabou monitorando o meio externo, alguma coisa do meio interno também, e mandando informações ali para o encéfalo para que essas informações sejam integradas. Reflexos simples, mais uma vez, podem ser integrados ali na medula espinal. Uma coisa que é bem legal de comentar aqui é que o que a gente tem é realmente uma percepção. O que isso significa? Se vocês pararem para pensar, por exemplo, no som, né, vocês estão ouvindo a minha voz nesse momento, mas o que está chegando para vocês, na verdade, são uma série de ondas. E vocês não percebem essas ondas como ondas, vocês percebem essas ondas como som. Essas ondas têm diferentes características, né, que o nosso ouvido consegue perceber, mas isso é percebido como som. Então, o som, ele é uma percepção. Não é o estímulo em si, o estímulo são essas ondas. A mesma coisa quando a gente fala de visão, né? Então eu tenho lá diferentes comprimentos de onda que são responsáveis pela percepção de diferentes cores, mas o que a gente percebe é a imagem, é a cor. E tudo isso é uma percepção, não é o estímulo em si. E é uma coisa bem filosófica se vocês começarem a pensar demais sobre isso, né? Porque tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos, na verdade são coisas da nossa cabeça. São percepções que a gente tem de coisas que são completamente diferentes, né? De ondas, enfim, de tudo isso. Tá? De contato. E a percepção é uma coisa totalmente à parte. Tá? E as áreas responsáveis por essa percepção sensorial, né? São aquelas regiões que eu comentei antes com vocês, né? Córtex visual, córtex auditivo, olfatório, gustatório e o córtex somatosensorial, que está relacionado, por exemplo, com questões de percepção de tato, de vibração e por aí vai. Além disso, né, a gente tem informações internas, né, por exemplo, da nossa posição, né, autopercepção, movimento de articulação, movimento de músculo, e tudo isso precisa ser percebido, compreendido ali no encéfalo para que a gente possa fazer diferentes coisas. E essas diferentes coisas, elas envolvem desde, né, de eu conseguir enxergar até eu gerar pensamento, até eu analisar se uma situação é positiva, se uma situação é negativa, gerar as emoções. Inclusive, sobre isso, existem casos, né, a gente falou agora há pouco sobre formas, né, como foram descobertas as funções de diferentes regiões. Existem casos de pessoas que sofrem danos em determinadas partes ali do cérebro que mudam completamente de personalidade, né, por causa desses danos ali em diferentes regiões do cérebro. Uma pessoa que era completamente normal, digamos assim, pelos nossos padrões sociais, que sofre um acidente e de repente ela acha que não tem problema se ela sair pelada na rua, que isso é tranquilo porque houve um dano numa região que faz esse processo de julgamento. Então, todas essas funções, elas dependem aí do nosso encéfalo, tá? Semana que vem a gente vai continuar a falar sobre o sistema nervoso central, tá? Mas de mais algumas funções diferentes. Hoje foi mais essa base sobre o sistema nervoso, certo? Se cuidem, pessoal, e fiquem bem. Tchau, tchau!